Boa noite, boa noite. Estamos aqui então para mais um Dicas à Terça. E hoje com o título Não é só preciso amar, é preciso que o amor seja inteligente. E perguntam-me vocês, mas como é que nós sabemos se o amor é inteligente ou não? Na verdade, é tão simples quanto isto. O amor, se não for inteligente, ele não é sustentável. Eu sei que sou duvidosa neste tipo de apreciação, porque obviamente também puxo a brasa à minha sardinha, mas assim como as crianças na escola aprendem o meio físico e social, aprendem os rios de Portugal, se é que ainda aprendem, no meu tempo aprendiam, e que o Alentejo é feito de planícies e Trás-os-Montes já tem uma vegetação diferente. Acho que a psicologia e o autoconhecimento também devia de ser introduzido na escola logo nos primeiros anos. Era importante que as crianças começassem desde logo, desde novinhas, a começar a entender porque é que sentem aquelas emoções, porque é que têm aqueles sentimentos e, acima de tudo, conseguir verbalizar, conseguir identificar aquilo que elas sentem para que possam ser ajudadas. Então, dizia eu que no título de hoje o amor tem que ser inteligente para ser sustentável. E porquê? Dou-vos três dicas de situações que podem obviamente fazer com que o amor não seja inteligente, e não está a ser inteligente se forem tomadas estas medidas, e obviamente que o amor poderá ser diminuído, poderá morrer e obviamente depois poderá dar em separação do casal. Então, na primeira dica é atitudes que causam desconforto e destroem o romance entre duas pessoas. Então será o elevar o tom de voz, o punir, o comparar, o repetir demasiadas vezes sempre a mesma coisa, ser entediante, estar sempre a massacrar, sempre a falar a mesma coisa, e o excesso de críticas. Este tipo de situações, este tipo de atitudes, eles fazem feridas traumáticas no nosso córtex cerebral. O nosso córtex cerebral é o nosso cérebro. E é nestas janelas traumáticas que a afetividade não vai prosperar, que a espontaneidade e a autenticidade também não vai existir, e obviamente que o encanto da relação vai se desmoronar e vai então decair. Primeira dica já está. Segunda dica. Segunda dica é superar aquela atitude de ação-reação. Então, de um céu repleto de afetos, a pessoa passa para um inferno repleto de atritos. E isso faz com que as pessoas se sintam frustradas, se sintam intolerantes, críticas e muito agressivas. Se o romance não for sustentado, obviamente que ele morrerá por asfixia. Não o alimentamos, não lhe damos oxigênio e ele obviamente que não terá uma vida sã e acabará por desmoronar. Depois então, a terceira dica. A terceira dica é como se lhe chamasse o síndrome do circuito fechado. E o que é o síndrome do circuito fechado? É as rotinas que se instalam nos relacionamentos entre duas pessoas. Essas rotinas acabam por deixar o relacionamento entediante e então fica sem sabor, fica sem tempero, fica sem aventura. As duas pessoas acabam somente por viver na mesma casa, respirar o mesmo ar, mas ambas não lutam pelos mesmos objetivos. Não lutam pelos mesmos objetivos, não lutam pelos mesmos ideais e acabam por não se inspirar a elas próprias e nem se estimulam a elas próprias. Então, nem sempre a durabilidade de um relacionamento é igual à manutenção da qualidade do mesmo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Há relacionamentos que duram uma vida inteira, mas são relacionamentos viciados. Não são só as drogas que viciam. Os comportamentos viciam, as pessoas também se viciam. E há pessoas que se viciam nessa toxicidade a discutir ano após ano, inseridos na mesma relação. E então, para romper a rotina, é necessário que haja mais aventura no relacionamento. E para isso, as pessoas deviam de lutar, as pessoas que estão intrínsecas, olha, a minha mãe e a Elsa, olá, boa noite, serão bem-vindas. As pessoas, para lutar por um relacionamento, deviam ter três características e deviam de lutar por aprender a desenvolver estas competências no relacionamento. E são elas serem simpáticas, serem carismáticas e serem empáticas. Então, simpáticas porquê? Simpáticas porque geram o bom humor. E, obviamente,
que uma relação necessita de bom humor. Imita sorrisos, imita bem-estar, imita caras felizes, e isso faz com que no relacionamento o casal se sinta bem. Então e porquê carismáticos? Porque carismáticos levam ao elogio. As pessoas tendem a elogiar-se, a valorizar o outro, a fazer com que o outro se sinta valorizado e enaltecido perante ele. E então, e empáticas porquê? Porque, na verdade, nós, ao colocarmos no lugar do outro, nós muitas das vezes conseguimos sentir as dores deles, e óbvio que não vamos fazer mal quando nós sentimos que o inverso também não gostaríamos que acontecesse a nós. E então aqui fica hoje, no Dicas à Terça, este singelo, mas singelo mesmo, 3 dicas e uma forma de como as pessoas têm para combater a rotina no relacionamento, que é tão simples, mas tão simples. Para isso bastavam que sejam simpáticas, carismáticas e empáticas, e isso faz toda a diferença. Deixo-vos então hoje, volto depois no próximo Dicas à Terça, na próxima semana. Entretanto, obviamente, que se for caso disso e houver necessidade, pois aqui estarei. E com isto me despeço e vou terminar conforme iniciei este vídeo. Acho que a psicologia fazia mesmo muito, mas mesmo muito bem a começar a ser falada, abordada nas escolas às crianças desde pequeninas. É bom que as crianças aprendam a falar sobre aquilo que sentem, aprendam a manifestar da melhor forma e a extravasar da melhor forma as emoções e os sentimentos que sentem, para que um dia não venham a ser uns adultos com recalcamentos, adultos com falta de amor próprio, uns adultos com falta de autoestima e inseguros, que isso depois nos relacionamentos vai com certeza refletir-se. É como o amor de uma mãe. Nós podemos ter uma mãe connosco, mas de facto não termos o amor dela. E isso mais tarde ou mais cedo vai se revelar. E são nos nossos relacionamentos amorosos que vão ficar bem patentes e eles vão sofrer com isso. Portanto, não vou alongar mais, vou deixar este tema para um outro Dicas à Terça. Deixo-vos bem, desejo-vos o resto de uma boa semana, um beijinho muito grande, um abraço apertado e até à próxima terça-feira. Beijinhos!